Querido irmão, querida irmã, para esse quinto domingo da quaresma, nesse dia 26 de março, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 11, do versículo 3 a 7, versículo 17, 20 a 27, 33 a 45. É a forma breve. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido, chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, 3 dias, sepulcro, panos, a ressurreição de Lázaro prefigura a de Jesus. Simboliza também a vida sobrenatural que Jesus comunica. A finalidade principal dos sinais que Jesus realiza é levar os discípulos a acreditarem nele, o Messias que veio resgatar a vida plena para todos. Maria e Marta dizem que seu irmão está morto. Jesus diz que ele dorme. Para alguns, a morte é vista como barreira intransponível. Jesus, ao invés, considera a morte como um simples sono, do qual será fácil despertar.
Marta acredita na ressurreição do último dia. Mas Jesus é vida, não só depois da morte. É vida em abundância também para aqui e agora. Diante do túmulo, após agradecer ao Pai, comunicador de vida, Jesus chama Lázaro para fora. Qual ovelha fiel e dócil, Lázaro ouve a voz do pastor e, totalmente livre, volta a viver. Querido irmão, querida irmã, a amizade que Jesus cultiva com Lázaro, Marta e Maria é inspiradora, pois mostra o lado plenamente humano de Jesus. Viver sem a experiência de amizade é praticamente impossível, pois somos chamados à comunhão e não à solidão. Quando Jesus recebe a notícia da morte de seu amigo Lázaro, derrama lágrimas, pois sente profundamente a dor da separação. Disposto a confirmar a vida eterna, ele proporciona aos corações descrentes a ressurreição de Lázaro. A morte carrega consigo a dor da separação, enquanto a fé na vida eterna, mesmo não impedindo o sofrimento, permite que a esperança aponte para o que virá depois da existência terrena. A fé é capaz de transformar a escuridão do luto em luz. A proposta do dia, a eternidade, é a resposta às diversas dúvidas existenciais. E encerrando este momento, reze comigo. Ó Jesus, nossa vida e ressurreição, choraste a morte do teu amigo Lázaro. Vem fazer companhia aos que acabam de perder um ente querido. Suaviza-lhes a dor da ausência e conforta-os com a certeza de que a morte não é o fim, é simplesmente passagem para a eternidade. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse quinto domingo da quaresma, nesse dia 26 de março, você poderá acompanhar os textos Ezequiel capítulo 37, do versículo 12 a 14, rezar o salmo responsorial, salmo 129, a segunda leitura, Romanos capítulo 8, do versículo 8 a 11, e o texto de João pode ser na forma longa ou breve. A longa, João 11, de 1 a 45. A breve é João 11, versículo 3 a 7, 17, 20 a 27, 33 a 45. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura da profecia de Ezequiel e a continuação dessa reflexão aplicada à vida, abrangendo toda a liturgia desse quinto domingo. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, estamos chegando ao final da nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa. Este é o quinto e penúltimo domingo da quaresma. No próximo domingo, o domingo de Ramos, entraremos na dinâmica da Semana Santa e nos colocaremos ao pé da cruz com Jesus no Calvário para ressuscitarmos com ele. Antes, porém, ele nos dá uma prévia da ressurreição. A ressurreição é o tema que perpassa as leituras deste quinto domingo, revelando para nós o Deus da vida, através de Jesus, que é a ressurreição e a vida. Neste quinto domingo, seguimos com a experiência batismal propiciada por este tempo de preparação para o renascimento a uma vida nova, trazida pela Páscoa.
Nos domingos anteriores, tivemos a oportunidade de lidar com os símbolos batismais que geram vida nova, a água e a luz. Vimos no terceiro domingo Jesus como a água viva, que definitivamente sacia toda sede, inclusive a sede de vida em plenitude através do diálogo com a samaritana, à beira do poço de Jacó. Nesse dia, ele nos ofereceu a água que lava nossos pecados e nos faz ressurgir para uma vida nova. No domingo passado, ele se apresentou para nós como luz, a luz que ilumina nossos passos, que aponta o caminho a ser seguido e que nos faz criaturas praticantes das suas obras, as obras da luz. Ao abrir os olhos do cego de nascença, ele também abriu nossos olhos, nos libertou de muitos tipos de cegueira e nos fez enxergar a vida. Hoje ele se apresenta como a ressurreição e a vida. Quem nele acreditar, mesmo que morrer, viverá. A primeira leitura da profecia de Ezequiel trata de uma situação de morte que foi transformada em vida pelo amor misericordioso de Deus, que não quer a morte das suas criaturas, mas que todos vivam. O povo estava no exílio da Babilônia, vivendo oprimido, como se estivesse na sepultura. E é essa mesma a imagem que o profeta Ezequiel usou para descrever aquela realidade de sofrimento e morte do povo exilado de sua pátria, à mercê dos opressores. No texto que antecede o texto de hoje, Ezequiel descreve a situação de morte desse povo, comparando a ossos ressequidos, sem vida. Ele pinta com cores fortes o quadro de miséria em que vive o povo de Deus. Porém, em meio a essa situação, apresenta a mão de Deus que faz com que esse povo recobre a vida e se reerga de suas misérias, saindo dos seus túmulos, isto é, de sua condição de morte. É a mais latente imagem da ressurreição usada para mostrar que ela começa aqui, quando se resgata da miséria e proporciona a vida das pessoas. A figura de linguagem usada por Ezequiel é muito oportuna nesse momento da Quaresma, às vésperas da Páscoa. Deus vai abrir as sepulturas nas quais vivem os que se desviam do seu caminho e retirar delas os que ali estão conduzindo-os à vida plena. Deus se revela nesse gesto de recuperação da vida, como Jesus se revelou na recuperação da vida de Lázaro, ao abrir-lhe a sepultura e ordenar que saísse dela para a vida. A partir de então, esse povo não será mais o mesmo, oprimido e subjugado, mas terá o Espírito de Deus. E um povo que tem o Espírito de Deus, a ele pertence. Pertencendo a ele, ninguém mais o subjugará, nem o colocará numa situação de morte. É o que Paulo insiste na segunda leitura de hoje, através da carta aos Romanos. Afirma Paulo que se o Espírito de Deus habita em nós, mesmo que sejamos feridos de morte pelos pecados cometidos, ele nos recupera para a vida, pela sua graça e justiça. É isso que estamos vendo durante todo esse tempo da Quaresma, o tempo favorável para a conversão, isto é, para deixar de lado as obras da carne e voltar a Deus de todo o coração. É preciso, portanto, que façamos a nossa parte, deixando de lado procedimentos que desagradam a Deus. Se assim o fizermos, ele que recuperou a vida do povo hebreu e ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará nossos corpos mortais, nos concederá a vida plena, conforme prometeu a Israel e à sua descendência. Ele abrirá as covas que cavamos devido aos nossos pecados e nos resgatará para a vida, como fez Jesus ao amigo Lázaro. Lázaro está doente. A doença de Lázaro pode representar uma situação de pecado que o está conduzindo à morte.
Jesus ama Lázaro como ama todos os pecadores, porque somente o amor consegue livrar alguém dos seus pecados e conduzir à vida. Jesus foi acusado de ser amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores e de fazer refeição com eles. Jesus era muito amigo de Lázaro e de sua família, representada pelas irmãs Marta e Maria. Elas sabem do amor que Jesus tem por elas e o avisam da doença do irmão. O povo judeu, Marta, Maria e Lázaro, representam diferentes facetas da comunidade que se relaciona com Jesus, de diferentes maneiras, refletindo de diferentes concepções a respeito dele. Marta é a comunidade que crê, que professa a sua fé, que vai ao encontro de Jesus consciente de quem ele é. Maria representa a comunidade que segue, mas ainda não está totalmente convicta. Lázaro representa a comunidade que, apesar do amor de Jesus, continua alienada, presa às suas amarras, suas sepulturas. E o povo judeu representa aqueles que seguem sem saber o porquê de estar seguindo. Vão com os outros, agem conforme os outros agem ou determinam. Esses diferentes personagens revelam os diferentes procedimentos que ainda temos em relação a Jesus e às suas propostas. Dentre todos esses procedimentos, o de Marta é o que mais se aproxima do comportamento ideal. Porém, trazemos dentro de nós um pouco de cada um deles. Querido irmão, querida irmã, este quinto domingo nos propõe que professemos a nossa fé no Cristo Jesus, a exemplo de Marta, e assim sigamos com Ele até o fim, onde vislumbraremos a Páscoa, a ressurreição. Que a promoção da vida trazida nesta liturgia de hoje nos ajude a promover a vida de todo aquele que vive em situação de miséria, sofrimento e morte. Que possamos ajudar os Lázaros de nossos tempos a sair de seus túmulos, retirando os obstáculos, as amarras que impedem que as pessoas tenham vida plena. Que saibamos também descobrir quais são os nossos túmulos e as nossas amarras e possamos nos libertar delas para servir a Deus e ao próximo livremente. E encerrando este momento, reze assim comigo, Pai, que a contemplação dos gestos poderosos de Jesus leve-me a acolhê-lo sempre mais como presença de teu amor misericordioso entre nós. Amém.